Olá, boas-vindas a mais essa nossa conversa. Hoje a gente vai dar uma olhada em uns trechos bem interessantes de A Presença e o Poder Espiritual em Nós. Oi. Sim, um material que mexe com ideias profundas, né? Exato. Fala muito dessa conexão espiritual que a gente teria por dentro, como isso une as pessoas e também da jornada de cada um, sabe? O desenvolvimento da consciência. Uhum. E o nosso objetivo aqui é tentar extrair as ideias principais, né? Sobre a harmonia, o papel da consciência de cada um e essa relação com o poder maior, que o texto chama de Deus. Isso. Tentar entender como eles amarram tudo isso. Bom, vamos lá então. Logo no começo, o texto joga uma experiência de grupo bem forte, né? Uma sensação assim, quase que na hora, de amor, de unidade, entre gente focada nesse caminho espiritual. Sim. Descreve aquela coisa do somos um nesse universo, em nosso amor por Deus, em nosso amor uns pelos outros. É forte essa sensação de pertencer logo de cara. Pois é. E a explicação para isso, qual seria, segundo o texto? Então, o interessante é que a fonte diz que não é mágica, não surge do nada, sabe? Vem de uma conexão que todo mundo ali no grupo compartilha com Deus, individualmente. Tipo, através de nossa união com Deus, chegamos a essa união uns com os outros. Quer dizer, a união entre as pessoas seria um reflexo, quase um espelho, dessa ligação mais profunda que cada um tem. Entendi. Então, a base da união do grupo está na conexão individual com essa fonte. Pelo que o texto indica, sim. E ele leva isso bem a sério. Porque ele diz que lembrar disso, dessa conexão interna, é o que evitaria os problemas, né? Ciúme, fofoca, competição, essas coisas que aparecem em grupo. Exato. Diz lá, se nos lembrarmos disso nunca, teremos na atmosfera desse grupo sentimentos como ciúme e inveja. Nunca haverá fofocas, malícia ou oposição. A ideia é que manter essa lembrança ativa criaria um ambiente de harmonia, de amor, sabe? Um exemplo... Faz sentido. Manter o foco no principal, digamos assim. A sugestão é essa, que essa conexão lá em cima, digamos, é o antídoto para as coisas negativas que podem rolar entre as pessoas. Um ideal alto, né? Mas a lógica é essa. Um ideal alto. Mas aí o próprio texto traz uma coisa que me deixou pensando. Ele fala que é inevitável que uns avancem mais rápido que outros, espiritualmente. Menciona isso. Cita lá diferentes estados e estágios de consciência, gente mais preparada ou que se dedica mais, né? Mais meditação, mais estudo. Como que essa diferença, que é inevitável, casa com a ideia de harmonia no grupo? Isso não pode gerar justamente o ciúme, a discórdia? Ótima pergunta. É um ponto delicado mesmo. O texto reconhece essa diferença de ritmo, tá? Mas ele argumenta que, diferente talvez de organizações religiosas mais formais, onde isso poderia virar disputa por cargo, por status, sim. Entre esses estudantes do caminho infinito, como ele chama, o foco teria que ser outro. A chave seria entender por que existe a diferença. Não ficar na comparação. E qual a explicação do texto para essa diferença, então? A explicação principal é que o nosso mundo de fora, tipo o nosso progresso visível, as coisas que a gente manifesta, são um reflexo direto do nosso estado interno, da nossa consciência. A fonte diz assim, bem direto: qualquer que seja o desdobramento que estamos demonstrando, isso é o resultado direto de nosso próprio grau de realização espiritual se expressando externamente. Então, se alguém parece mais avançado, não é sorte, não é favoritismo, é o estado da consciência daquela pessoa naquele momento. Entendi. Então a resposta é toda individual. Tira o foco do outro e traz pra gente mesmo, é isso? Exatamente essa é a ideia. O texto bate muito nessa tecla. O caminho é pessoal, intransferível. Ninguém de fora pode te puxar pra trás ou te empurrar pra frente de verdade. Só a gente mesmo. Isso. Ninguém pode nos puxar para trás. Somente nossa própria consciência nos coloca no lugar em que nos encontramos. E é por isso, segundo o texto, que nesse caminho não tem diploma, não tem autorização formal. Não tem hierarquia externa? Não. A autoridade, a realização seria algo que brota da consciência, não um título que alguém te dá. Mas aí como surgem os papéis tipo curador, professor, que o texto menciona? Se não tem essa estrutura formal, eles
simplesmente aparecem? A ideia é essa mesmo. Não seriam cargos para você mirar, para você lutar por eles com ambição, sabe? Eles surgiriam naturalmente, como resultado do desenvolvimento interno. O texto fala algo como: tudo o que precisa é ter a consciência que cura, então você já é um curador. Tudo o que precisa é ter a compreensão dos princípios, então vai descobrir que já é um professor. A ambição pura e simples não seguraria a pessoa ali. Entendi. Até dá um exemplo, né, de alguém que conseguiu um trabalho por fora, por articulação, talvez, mas como não tinha a consciência para aquilo, a coisa toda desandou, não se sustentou. Certo. A função segue a consciência, não o contrário. Meio que o trabalho acha o trabalhador. Mas o texto diz mais, né? Sua própria consciência que atrai para você o que é seu. Isso quer dizer o quê na prática? Que a gente não precisa correr atrás das coisas? Olha, não é bem que não tem esforço, mas a direção do esforço muda, entendeu? Em vez de lutar lá fora por posição, por reconhecimento, por bens, o esforço seria para dentro, para desenvolver a própria consciência. O foco é interno. Isso. E aquilo que é seu por direito de consciência, vamos dizer assim, viria até você naturalmente. E o texto diz que isso permanece com você e se torna uma bênção para todos. Tem até uma parte que sugere não brigar com quem parece estar em um lugar sem estar pronto. Porque o que não tem base interna, se é do homem, acaba caindo sozinho. Interessante. E isso liga com outro ponto que eu achei bem radical. A ideia de parar de pedir coisas a Deus. O texto critica as crenças teológicas de um Deus que a gente tem que convencer ou que segura o bem. Sim, é uma virada de chave. E propõe entender Deus como bom por natureza, onipresente. Deus é bom. Deus é onipresente. Deus está presente aonde eu estou. Isso mexe com muita prática religiosa comum, né? Qual é a lógica para essa mudança? De não pedir para só se abrir. É uma mudança de paradigma mesmo que a fonte propõe. A justificativa parece ser a própria natureza de Deus, como eles entendem ali. Se Deus é todo bem e está sempre aqui, agora, não faz sentido pedir o que já está disponível, o que já é nosso por natureza, entende? A questão não seria convencer Deus a dar algo, mas sim remover as barreiras dentro da gente que impedem a gente de ver e receber esse bem. Por isso que fala em abrir nossa própria consciência para que a mesma esteja receptiva à presença, ao poder e atividade de Deus. Tem aquela imagem bonita, né, do esplendor aprisionado, que precisa de um caminho para escapar. Sugere que o bem já está aqui dentro, só esperando a gente liberar. Esse esplendor aprisionado, o texto liga isso com qualidades humanas, né? Tipo amizade, integridade. Fiquei curioso com aquilo de não buscar essas qualidades nos outros. Vai contra o que a gente costuma pensar. Sim, é outra inversão interessante que aparece. A ideia ali é que amizade, integridade, lealdade não são coisas lá fora que a gente tem que achar ou cobrar dos outros. Não. Não, são qualidades de nosso próprio ser. Coisas que nós precisamos expressar. O texto chega a dizer que buscar isso fora é absolutamente errado. A lógica por trás parece ser uma espécie de lei do retorno. Lei do retorno. Tipo, o que a gente emite, a gente recebe de volta. Exatamente. O texto fala, o que sai de você é a mesma que volta para você. A integridade que sai de você é a integridade que volta para você. O mesmo para a gratidão, para o amor, para a cooperação. Usa aquela imagem de lance teu pão sobre as águas. O pão seriam essas qualidades internas. Entendi. Quando a gente expressa, quando a gente lança isso no mundo, sem ficar cobrando retorno, elas voltariam pra gente de forma natural, abundante, como um reflexo mesmo. Então, aquele esplendor aprisionado seriam essas qualidades boas que a gente já tem. O texto até compara com a confiança e alegria de um bebê, só que a gente bloqueia por causa das experiências ruins da vida. Medo, decepção, traição. Isso. Aquela história do pai ensinando o filho a não confiar em ninguém é um exemplo disso, né? De como a gente se fecha. Precisamente. A fonte sugere que as pancadas da vida fazem a gente trancar essa fonte interna, por proteção.
E aí o chamado é para conscientemente reativar e expressar essas qualidades. Amizade, confiança, integridade, gratidão. Levar para o mundo. Isso. Levar isso para o mundo, não esperar receber do mundo. A gente que tem que dar o primeiro passo, digamos. E aí o retorno vem como uma ação reflexa. Não é buscar fora, é irradiar de dentro. Faz sentido? Faz muito sentido. E isso tudo parece que deságua no ponto central desses trechos, né? A tal da lírica demonstração. O texto fala que a gente não precisa se preocupar em demonstrar coisa externa. Dinheiro, saúde, casa, companhia. A única coisa que realmente importaria demonstrar seria a percepção consciente, o sentimento consciente da presença de Deus, a união consciente com Deus. Essa afirmação é bem forte. Quer dizer que o resto se ajeita se o foco for só esse. É o que a fonte está sugerindo, sim. Que essa união consciente com Deus é a raiz, a fonte de todo o bem. Se a gente estabelece e fortalece essa conexão por dentro, as coisas de fora, o suprimento, a harmonia, tudo viriam como consequência natural. Sem precisar focar nelas diretamente. Exato. Prioriza a causa, não o efeito. E essa união não é uma coisa de um dia para o outro, é um processo. O texto diz: no começo pode acontecer apenas num grau muito pequeno, o porém vai aumentando, é gradual. E tem dica prática de como cultivar essa união no dia a dia? Tem sim, o texto usa várias imagens, muitas citações bíblicas até, para ilustrar essa prática constante de voltar a atenção para Deus. Fala de manter a mente nele, para ter paz, reconhecer ele em todos os caminhos, ser como o galho ligado na videira, buscar refúgio no lugar secreto do Altíssimo. Várias metáforas. Todas apontando para esse esforço contínuo de direcionar a atenção, a percepção para essa presença que já estaria aqui. E na vida corrida, no cotidiano, como seria isso, além da meditação formal? O texto sugere integrar isso nos momentos comuns mesmo. Acordou? Lembra que esse é o dia que o Senhor fez. Antes de comer, um segundinho de gratidão silenciosa, reconhecendo a fonte daquilo ali. Saiu de casa, ter a consciência de que a presença de Deus vai adiante de nós. Nas interações, nos lugares, perceber que Deus está nos saudando dentro desses ambientes. Seria um jeito de viver aquele orar sem cessar, sabe? Não repetindo palavra, mas mantendo um estado de consciência. Entendi. É mudar a lente com que a gente vê a realidade a cada momento. E o resultado final dessa prática toda, qual seria, segundo eles? Olha, o resultado descrito é uma transformação bem radical da nossa identidade. Aquele senso de um eu separado, pequeno, preocupado, ele começaria a diminuir, a desaparecer. Desaparecer. E no lugar dele, haverá somente Deus funcionando como seu ser individual. A consciência não estaria mais pensando sobre Deus. Seria Deus pensando através da sua consciência. O texto até cita Paulo: eu vivo, porém não eu. Cristo vive a minha vida. E insiste que isso é para ser entendido literalmente, como uma experiência possível. Uau. É uma visão bem profunda, né? E desafiadora. Sair desse eu pequeno para uma consciência maior agindo através da gente. Exato. Bom, então, para a gente amarrar a nossa conversa sobre esses trechos de a presença e o poder espiritual em nós, a gente começou vendo como a união num grupo pode ser um espelho da conexão de cada um com o divino, né? Depois a gente entrou naquela ideia talvez polêmica de que o progresso espiritual é totalmente individual, um reflexo da consciência, e isso muda a forma de ver liderança, reconhecimento. Certo. Aí veio a proposta radical, de não pedir a Deus, mas sim abrir a consciência para receber o bem que já está aí. Falamos sobre expressar qualidades como amizade, integridade, em vez de buscar fora, confiando na lei do retorno. Isso. E tudo isso levou para a ideia central da única demonstração, cultivar a união consciente com Deus como a fonte de todo o resto. Foi isso, né? Foi exatamente essa jornada que a gente fez pelos conceitos do texto. Conceitos que realmente desafiam muito do que a gente pensa sobre espiritualidade, sucesso, relações. Com certeza. E fica talvez uma pergunta aí para quem está ouvindo refletir, né? Vinda direto do coração dessa mensagem.
Se a gente aceitar, nem que seja só para pensar a respeito, essa ideia do texto de que a única coisa que a gente precisa demonstrar é essa percepção consciente da presença de Deus, como isso mudaria nosso jeito de lidar com os desafios e os sonhos do dia a dia. Se o foco saísse de correr atrás do resultado externo, mais dinheiro, sucesso, o relacionamento perfeito, e fosse todo para cultivar essa conexão interna, que tipo de mudança poderia acontecer na nossa experiência? É algo para se pensar, né?